Olá, pessoal, boa noite. Já estamos aqui aguardando vocês que estão entrando conosco para mais um encontro com a cultura espírita do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, ainda que virtual, que agora é a nova forma que estamos apresentando esse encontro para vocês. E nós ficamos muito felizes por isso. Espero que vocês fiquem conosco, estejam atentos ao nosso tema de hoje, que será muito importante, e assim a gente vai começando o nosso encontro. Então é com muita alegria e agradeço a todos que estão entrando aqui conosco. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, desta forma virtual. O Encontro com a Cultura de hoje traz um tema muito interessante, um tema muito apropriado, então eu espero que vocês gostem e estejam conosco e interajam conosco durante esta live, durante esta apresentação. Então, como todos os nossos encontros, nós começamos com uma prece, então eu convido a todos para que se recolham, para que se coloquem de uma maneira confortável, tranquila, para que possamos dar início ao nosso encontro de hoje com uma prece. Senhor Deus da vida, neste momento, nós confiamos em Sua presença. Confiamos também na presença de Jesus, nosso mestre, irmão, e nos bons espíritos. E neste momento, queremos agradecer pelo evento de hoje, pela nossa vida e pela nossa boa vontade em seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus. E esses ensinamentos que possam nos conduzir ao bem melhor. Que o Senhor Jesus esteja conosco, ampare o nosso palestrante, para que ele seja bem-sucedido, e a todos aqueles que estão conosco. Senhor Jesus, se conosco sempre, graças a Deus. Então vamos lá. É com muita alegria que o encontro de hoje, o encontro com a cultura espírita de hoje, traz um companheiro nosso de trabalho já, porque tem sempre nos atendido, quando solicitado para que venha conosco fazer esses encontros, psiquiatra, trabalhador da Associação Espírita Bezerra de Menezes, comunicador na TV Mundo Maior e Rede Boa Nova, no programa Jesus e o Logos, todas as quintas-feiras, às 11 horas. É com muita alegria que nós recebemos hoje aqui o Dr. Aldenis Leite, falando sobre saúde mental e o espiritismo. Doutora Aldenis, muito obrigada pelo seu aceite, pro nosso convite. Estamos com saudades do senhor, da sua presença conosco, sempre que solicitado. Estamos com saudade dos encontros na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, nos nossos programas de quinta-feira. Então, hoje nós temos a oportunidade de matar a saudade um pouquinho e conversando, e eu tenho certeza que todos os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, também estão alegres em revê-lo. Então, muito obrigado pelo seu convite, esteja sempre conosco aqui, né? Vai ser sempre bem-vindo no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Obrigada pela presença, doutor. É um prazer estar aqui, você sabe disso. Eu tenho muita satisfação no nosso trabalho em conjunto, na TV, na Rádio Boa Nova, e eu espero poder contribuir hoje com um tema que realmente é bem palpitante, bem interessante, de nós debatermos continuamente, né? A saúde mental é algo que normalmente nós temos ainda pouco interesse em cuidar. Isso eu acho bastante curioso. Nós, normalmente, cuidamos muito bem, quanto podemos, da nossa carreira, o quanto podemos do nosso sucesso em geral. Nós procuramos melhorar muito a nossa condição de lazer, a nossa condição, por exemplo, para viajar, para nos divertir, para compartilhar coisas, experiências. Entretanto, não fazemos uma coisa muito importante, muito significativa, que é olhar
para dentro de nós, examinar cuidadosamente quem somos, como estamos caminhando, quais são os nossos verdadeiros projetos no campo da paz, da felicidade, da alegria de viver. O que mais nós observamos no dia a dia são pessoas frequentemente bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo profundamente infelizes, desgastadas, sofridas, até mesmo amarguradas e desesperadas. Observe como uma realidade é irrefutável. Nós aumentamos consideravelmente a nossa longevidade. Nós aumentamos extremamente a nossa capacidade de comunicação, de aproximação uns com os outros, através da tecnologia a mais diversa, através da internet que estreitou os laços de convívio de variadas formas. Nós temos hoje um campo de saúde, de investigação da saúde, de tratamentos sofisticados. Temos hoje um campo muito mais aprimorado nesse setor. Temos um desenvolvimento maciço em várias áreas no campo do lazer, do divertimento, do aprimoramento cultural, o acesso à cultura, o acesso à arte, o acesso ao desenvolvimento em toda sorte de conhecimentos. Hoje está muito fácil ter mais cultura, ter mais capacidade de assimilação das informações, embora tenhamos hoje uma enxurrada dessas informações que não nos dá tempo nem qualidade suficiente para abarcar tudo, mas temos muito mais acesso ao nível cultural de toda ordem. No entanto, é muito curioso o que acontece. De forma paradoxal, nós estamos hoje vivendo um campo de infelicidade muito maior. Nós estamos vivenciando hoje um nível de desespero, ansiedade e depressão muito maior. O índice de suicídio aumentou consideravelmente. O nível de frustração existencial campeia na nossa sociedade. É estranho, porque se tudo passou a melhorar, o desenvolvimento de toda sorte cresceu, se tudo ficou relativamente mais fácil, chegamos mais rápido nos lugares, nos comunicamos com pessoas que nós amamos em qualquer lugar do mundo, estamos bem próximos a elas, estamos usando agora, por exemplo, um recurso altamente favorável de comunicação, estamos bem pertinho uns dos outros, como disse a Estela, matando a saudade, interagindo com mais propriedade. Por que, então, a ansiedade, a depressão e o suicídio cresceram vertiginosamente? Era para nós estarmos mais alegres, mais felizes, mais soltos, mais leves. E, no entanto, não é o que tem acontecido. Estamos vivendo um momento grave na Terra. Um momento, como o próprio Espiritismo conhece e determina, um período de transição. Um momento fronteiriço entre aquilo que éramos, no sentido de imperfeições, impossibilidades, incapacidades, para uma nova criatura surgindo e uma nova sociedade ao mesmo tempo. Mais feliz, mais solícita, mais colaborativa,
onde a solidariedade impera maciçamente. Nós já estamos vivendo esse momento. E o interessante é que esse período de fronteira causa grande desconforto, causa uma aflição maciça. Em vez de produzir momentaneamente um otimismo, uma alegria, um despontamento, não. Provoca, logo de imediato, uma cota de angústia e sofrimento consideráveis. Isto porque nós, seres humanos, ainda não temos algo que Sócrates, o grande filósofo grego, que 420 anos aproximadamente antes de Jesus, já norteava com a sua filosofia profunda, já norteava os caminhos futuros da psicologia, afirmando na sua frase inesquecível: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, através dos seus ensinamentos marcantes, por meio de uma técnica impressionante, uma técnica que Jesus utilizava cotidianamente, conhecida como maiêutica. A técnica da maiêutica era utilizar figuras do cotidiano, utilizar experiências do dia a dia, instrumentos quaisquer, animais, plantas, pessoas, situações, ocorrências, circunstâncias. Usar tudo isso para um grande ensinamento de profundidade. Um ensinamento que nos levasse a raciocinar, a reestruturar a nossa maneira de pensar a respeito das coisas. Sócrates inaugurou a era da transformação individual. Apresentou-nos os seus pródromos, os seus antecedentes, para que muito tempo depois, somente no século XIX, pudesse surgir ali o pilar da psicologia, iniciando através de vários conquistadores do campo mental, como Charcot, Sigmund Freud e outros ali, a partir dos séculos XIX, século XX, que trouxeram para nós um conhecimento significativo, importante, maciço do que representa a psique humana. Porém, cabe, sem sombra de dúvida, ir para um olhar retrospectivo, avaliando como surgiu o fenômeno da experiência mental, do conhecimento a respeito da mente. É tão bonito quando nós estudamos a história, por exemplo, da psiquiatria, a história do surgimento da psicologia, da psicanálise, dos conceitos profundos a respeito da mente, que sempre foi uma grande incógnita para todas as criaturas, para todos nós até hoje. Haja vista que o nosso sofrimento é justamente porque nós não nos conhecemos interiormente. Não reconhecemos, como disse Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, nós não conhecemos e não devassamos a nossa sombra, o nosso eu interno que está escondido, aguardando que a porta do baú se abra e ali possamos nos estudar melhor, conhecer os escaninhos do nosso ser. Nós não fazemos isso, temos um grande pavor e utilizamos
todas as estratégias possíveis para não nos defrontarmos com essa realidade interna. Nós evitamos, nós compensamos o sofrimento, nós escapamos por todas as vias de experimentarmos as emoções que nos perturbam, as emoções desagradáveis que tomam conta de nós. Fazemos de tudo para nos esquivar delas. Mas veja que interessante. Desde Hipócrates, considerado o pai da medicina, desde essa época, 460 anos antes de Jesus, aproximadamente, ele já conhecia uma série de patologias que hoje são totalmente estudadas nos compêndios da psiquiatria. Ele já conhecia a doença maníaco-depressiva, ele já conhecia a melancolia, que ele denominou de melancolia os processos depressivos, onde a pessoa se apresentava apática, desmotivada, desinteressada do mundo, sem nenhum tipo de perspectiva quanto à sua existência. Ele classificou essas pessoas como melancólicas. Reconheceu também aquelas que eram mais sanguíneas, aquelas que eram criaturas tempestuosas, aquelas que avançavam para a ousadia, que eram extremamente extrovertidas, ficavam muito aborrecidas à menor contrariedade, portanto, eram sanguíneas. Também localizava aquelas pessoas tíbias, frágeis, aquelas pessoas muito dóceis, que eram submissas, que ele denominou de fleumáticas. Então, os traços de personalidade, configurados pelos 4 humores, o sangue, a linfa, a bilis negra e a bilis amarela. A bilis negra, particularmente consagrada como a depressão, justamente pelo nome melancolia, né? Melan, de melanina, que dá aquela tonalidade escura da pele, portanto, a parte negra. E, ao mesmo tempo, colis, que significa colia ou bilis. Então, a doutrina dos 4 humores, inaugurada por Hipócrates, depois aproveitada mais ou menos 200 anos depois de Jesus, já na era cristã por Galeno, que adotou também a doutrina dos 4 humores, analisando as criaturas dentro dessas 4 perspectivas de temperamento ou de personalidade, aquelas mais depressivas, aquelas mais coléricas, aquelas mais sanguíneas e aquelas mais submissas ou fleumáticas. Enfim, a partir daí, houve uma grande tentativa, desde a cultura grega, em estabelecer um conhecimento a respeito do que representa a criatura, quem eu sou, como eu me manifesto no mundo, qual é a minha relação com as pessoas e com o mundo que eu vivo, como eu devo me comportar perante o meu entorno, a fim de que haja paz e harmonia. Ora, bem se vê que ao longo dessa trajetória nós percebemos que não encontramos claramente uma forma de estabelecer paz. Porque o ego, o eu, a estrutura dada à criatura humana para se conceber como ser consciente foi utilizada como um grande campo de defesa, como um grande campo de submissão dos outros, como um grande campo de poder e de prazer. Isso é muito interessante, porque nós vamos perceber, a partir do século XIX, início do século XX, uma maturidade do ponto de vista psicológico
dentro dos grandes teóricos da humanidade, que reencarnaram nesta época, trazidos pela vontade de Jesus, o grande governador do planeta, trazido por ele, essas pessoas, para inaugurarem uma era nova, uma era de grandes descobertas, uma era de abertura da caixa de Pandora, uma época de abertura de tudo aquilo que parece ser sombra e tenebroso dentro de nós. Passamos então a nos deparar com a psicopatologia, a partir de Charcot, Jean-Martin Charcot. Ali, na França, ele estudou profundamente os fenômenos histéricos, considerando-os como uma manifestação de comprometimento orgânico cerebral, diferente de uma outra escola francesa, a escola de Nancy, que considerava a histeria como um fenômeno altamente sugestivo. A partir daí, Sigmund Freud, que estudou cuidadosamente Charcot, passou, através da psicanálise, sendo ele o seu fundador, passou a estudar a histeria de uma maneira completamente diferente, identificando que a histeria, o prefixo hístero, que vem de útero, não era um fenômeno ocorrente apenas na mulher. Os homens também manifestavam o processo histérico, particularmente como somatização, como expressão somática e psíquica dos fenômenos repressores da psique. Quando algo acontecia que funcionava como um trauma na criatura, o que ela fazia, e ainda hoje faz, reprime, esconde, coloca para o inconsciente aquele fenômeno traumático, a fim de que ela não se depare intensamente com esse sofrimento por ele produzido. Entretanto, não é possível esconder por muito tempo os traumas que vivenciamos, as dores que nos angustiam. Podemos até escondê-las, viver em um campo de ilusão. As pessoas perguntam: como você está? Eu estou muito bem, está tudo ótimo na minha vida. Só que por dentro está uma labareda, está um caos, uma angústia profunda que a pessoa procura não perceber, não notar. Só que isso, em função desse esconderijo que nós escolhemos para guardar os infortúnios, isso faz com que nós somatizemos, apresentemos através do corpo essas frustrações, tristezas, decepções e amarguras que preferimos não ter contato, guardando-as no campo do inconsciente. E aí começam, então, as manifestações das patologias psíquicas decorrentes dessa repressão, desse esconderijo. Eu não quero lidar com isso. Isso dói muito. O que eu faço? Eu ignoro e começo a viver uma fase de negação, uma fase de evitação, uma fase de compensação. Como é que eu mostro isso? Eu trabalho demais. Eu me submeto demais. Eu sou perfeccionista demais. Eu sou muito punitivo comigo. Eu não aceito errar. Eu não aceito que os outros errem. Eu me torno uma pessoa queixosa, irritadiça, perco a paciência com facilidade. Eu começo, então, a somatizar aquilo que dentro de mim é profundamente doloroso, extremamente angustiante. Normalmente, quando hoje isso é muito comum, nós nos queixamos diretamente, nos queixamos do governo, nos queixamos da família, nos queixamos dos problemas, nos queixamos que o mundo está difícil, que tudo está muito ruim, que tudo está muito complexo. Nós estamos
somatizando as nossas imperfeições, aquilo que dentro de nós pulula em desespero, em agonia, e nós preferimos não entrar em contato com isso. Preferimos olhar o mundo lá fora, focalizar o governo, focalizar a corrupção, o que naturalmente não se justifica, é um crime. Por outro lado, também devemos perceber que o nosso excesso é sempre o outro que tem problema, é sempre aquela pessoa que me traz dificuldade, é sempre o cônjuge, o filho, a dificuldade financeira, o patrão difícil, é sempre o outro que está provocando grande desconforto em nós, nunca nós mesmos. Nunca cometemos qualquer nível de deslize. Parece sempre que o mundo conspira contra nós. É a somatização dos nossos problemas. E aí surgem, então, as manifestações mais somáticas exuberantes: a depressão, a ansiedade, o pânico, as fobias, os pensamentos obsessivos e as compulsões, o comprar excessivo, o jogar de forma patológica, o comer excessivo. Tudo isso representa somatizações daquilo que eu represei, daquilo que eu guardei e tranquei as 7 chaves e tenho muita vergonha e medo de ter contato. O problema é, enquanto não fizermos isso, enquanto não tivermos a coragem de devassar a área inconsciente que nos pertence, descobrindo como é que eu penso realmente a respeito das coisas, como é que eu examino aquilo que eu sou, que julgamento eu tenho a meu respeito. Qual é a avaliação que eu faço do mundo e das pessoas? Como eu enxergo o meu futuro? Quais são as finalidades fundamentais da minha existência? De que modo eu devo proceder no mundo para honrar a vida que eu possuo? Todas essas perguntas representam um autoencontro, um encontro, por sinal, que temos pavor de executar. É aí que vem a grande sabedoria, a inigualável, a incomparável sabedoria de Jesus. Jesus, na sua imensa sabedoria, trouxe-nos como compêndio psicológico através dos evangelhos um conhecimento que, curiosamente, até hoje temos grandes limitações em aplicar no próprio campo psiquiátrico e psicológico. Consideramos logo de imediato que os evangelhos representam um protótipo religioso e, portanto, não se mistura psicologia com religião, psiquiatria com religião, o que é um grande equívoco. Pelo contrário, aquilo não se trata de um dogma ou de uma denominação religiosa. O Evangelho é a psicologia do amor por excelência. É a psicologia da essência espiritual. Nós, quando compulsamos o Evangelho, reconhecemos nele, eu mesmo tenho como trabalho, uma das minhas tarefas, fazer uma conexão entre a psicologia e o Evangelho. Daí até o nosso programa, na TV Mundo Maior, o programa Jesus e o Logos, que quer dizer o Evangelho com a essência da psicoterapia, particularmente a logoterapia de Viktor Frankl. Ora, eu percebo claramente que Jesus apresentou no seu evangelho, na sua boa nova, na boa notícia que ele trouxe,
A metodologia utilizada compreende vários teóricos da atualidade. E, curiosamente, a gente não se dá conta disso. No Evangelho, existem várias propostas de Jesus com relação a inúmeros modelos de psicoterapia da atualidade. A terapia cognitivo-comportamental, ali existem várias técnicas em que Jesus empregou esse modelo. A psicanálise, a terapia, a psicologia analítica de Jung está totalmente contida no Evangelho de Jesus. Vários métodos psicoterapêuticos Jesus já empregava naquela época, como, por exemplo, a técnica da utilização de metáforas, que hoje é muito utilizada na terapia de aceitação e compromisso, uma terapia modelo cognitivo-comportamental de terceira ordem, de terceira onda, como é conhecido, é uma coisa muito, muito moderna. Agora, recente, tem mais ou menos aproximadamente 15 anos, o que é muito pouco, 10 anos, e só agora, na verdade, agora de 5 anos para cá, mais consolidada, porque começou através de pesquisas, de estudos. Vejam que é uma coisa muito nova, e Jesus já empregava a técnica da parábola ou da metáfora há 21 séculos atrás. Quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós encontramos ali um movimento de Jesus no campo da psicoterapia de uma maneira altamente profunda e singular. Quando ele diz, por exemplo, reconcilia-te imediatamente com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de seres entregue ao juiz, e o juiz te colocar na prisão. E te digo, não sairás de lá, enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Ora, que adversários são esses? As pessoas no cotidiano? É possível, claro, faz sentido, mas não são apenas esses. E os adversários internos? Os maus pensamentos, as emoções perturbadoras, os comportamentos hostis e levianos, agressivos, evitativos, e esses adversários cruéis que estão dentro de nós. E nós, na nossa imaturidade, combatendo os outros. Não faz sentido. Então, é muito importante que tenhamos isso em mente, esses adversários a que Jesus se revela, se comenta, a que ele se dirige, justamente os adversários internos. Quando ele tem contato com a mulher adúltera, aquela mulher que adulterou, e depois que todos vão embora, somente ele fica com ela, ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles estão te condenando agora? Ela diz para ele, não, Senhor, não estão. E aí, então, estudando essa passagem, eu me perguntei, que acusadores são esses? Aqueles que iriam atirar pedras? É possível. Certamente que sim, foram embora. Mas e os outros acusadores que iriam acompanhá-la por toda a vida? A culpa, o remorso, a depressão, os pensamentos negativos sobre si mesma. Eu fracassei, eu falhei, eu sou impura. Quantas vezes nós não fazemos isso conosco? Quantas vezes nós, quando cometemos um erro, quando cometemos um equívoco, não dizemos, eu não mereço mesmo. Eu mereço isso que está acontecendo comigo, esse sofrimento. Eu sou um fracasso. Eu falhei. Eu não mereço ser feliz. Quantas vezes não fazemos isso conosco? Não são esses os piores acusadores? Não são esses os mais graves punidores de nós mesmos?
Eu acredito que ele perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Querendo dizer, como estão os teus pensamentos agora? E estes sentimentos que te atormentam nesse momento? Liberta-te disto. Refaz a tua vida. Tu mereces ser feliz. Tu tens possibilidade de te reerguer. Parte e vai, constrói uma nova vida, com dignidade, com alegria e com coragem, porque tu mereces. Evita a culpa. Elimina definitivamente os maus pensamentos a teu respeito. Perdoa aqueles que tentam te agredir e te condenar. Ignora-os e segue a tua vida em paz. Será que não foi isso que ele quis dizer para ela? Onde estão os teus acusadores? É algo que nós não sabemos fazer. Somos punitivos conosco, somos cruéis conosco, somos duros conosco. Portanto, a grande proposta de Jesus é a libertação para uma vida melhor, uma vida plena, uma vida que tenha significado, que tenha sentido. E nós precisamos, então, reconhecer neste Evangelho as grandes diretrizes dos nossos passos atuais e futuros. É necessário que reconheçamos, através do Evangelho, o grande painel de tudo aquilo que devemos executar. E Jesus, então, propõe, no seu Evangelho, três propostas fundamentais que eu quero trazer aqui em um nível psicológico, em um âmbito de conhecimento psicológico, para meditarmos. Ele traz três fatores fundamentais como elementos de libertação do ego para assumirmos completamente a totalidade do que somos. Primeiro, a liberdade. Segundo, a responsabilidade. E terceiro, a intencionalidade. Eu quero sucintamente apresentar essas três propostas. Vamos voltar ao Sermão do Monte e vamos nos lembrar do que ele disse em um dado momento memorável daquele sermão. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, te digo, amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos ofendem. Orai pelos que vos perseguem. Vejam que interessante. É o protótipo da liberdade individual. Não mais depende, para eu ser feliz, a atitude de outrem, mas as minhas. Aquilo que eu faço é muito mais importante. O que me fazem não tem tanta importância quanto minhas próprias ações. Isso é maravilhoso de podermos descobrir como saúde mental. É maravilhoso podermos perceber que a liberdade individual de ser e agir é totalmente de autoria nossa e de controle, comando plenamente nosso. Quantas pessoas baseiam-se na opinião dos outros? Quantas pessoas são felizes se as fizerem felizes? Quantas pessoas estão em plenitude somente quando recebem elogios, quando recebem aplausos e quando os holofotes estão na sua direção? São criaturas escravizadas pelo mundo, pelos outros, pela opinião alheia. Não são livres. E Jesus, então, propõe como primeiro parâmetro da saúde mental adquirir liberdade individual. Não resistais ao mal que vos queiram fazer.
Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a esquerda. A proposta, portanto, é de não resistência, mas não significa dar a cara a tapas, como no jargão popular nós conhecemos. É uma metáfora. O sentido não é esse. O sentido é apenas: não lute contra os outros. Não se fira com a palavra alheia, com a atitude alheia. Porque aquele que aponta o dedo em riste na sua direção é alguém tão imperfeito quanto você. Por que você vai dar tanto significado a isso? Vejam que proposta maravilhosa e libertadora. Não se compare a quem quer que seja. Seja você mesmo. Porque não existe outro além de você em todo o campo da criação. Não existe outro além de você em todo o contexto do universo. Só existe um de cada um de nós. Nós mesmos. Por que eu vou me comparar? Comparar a minha vida com outrem, comparar a minha história de vida com outra história, cada um tem a sua trajetória particular. Por que vamos ficar brigando continuamente pela posição do outro, pelo cargo do outro, pelas possibilidades do outro, pelo sucesso do outro? O sucesso é algo que não pode ser mensurado como comparação, porque o sucesso é somente aquilo que nos faz felizes. E às vezes admiramos uma outra pessoa e dizemos: ah, se eu estivesse naquela posição, ah, se eu estivesse naquela condição. E aí, se estivéssemos, seria uma grande derrocada, um grande precipício existencial, porque aquela não é a nossa história. A nossa história é aquela que confeccionamos por meio das quedas e dos levantes que nós adotamos na grande imensidão do infinito onde vamos circulando. Então, essa proposta de liberdade é fundamental. Em seguida, Jesus propõe: quando quiseres me seguir, é necessário algo muito particular. Todo aquele que quiser vir após mim deve renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz, carregá-la e conduzi-la. Porque aquele que quiser se salvar, se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, este se salvará. Essa proposta, dentre outras, que eu estou aqui naturalmente resumindo em função do nosso tempo, mas essa proposta em particular é excepcional para entendermos o parâmetro da responsabilidade. A mensagem é: renuncie a si mesmo, isto é, não fique satisfeito em como você está. Progrida, avance, ouse, cresça, saia desse status quo em que você se encontra. Não permaneça na mesmice, renuncie ao ego, renuncie à satisfação da busca do prazer, do poder, e faça o que tem sentido na sua vida. Faça o que tem significado. Vá em busca dos seus objetivos e cresça para ser feliz. Pegue a sua cruz. Ora, logo nós interpretamos o seguinte: pegar aquele amontoado de sofrimento, colocar na costa como chumbo e sair carregando, curvado. Não.
Não é esse o sentido. A cruz é: carregue toda a sua história com você. E não se envergonhe dela. Pegue a sua história, coloque-a sobre você e leve-a com você onde for. Porque ela é sua e ela merece respeito, merece dignidade, merece atenção e cuidado. Se você não tiver a sua história vinculada a você, quem é você? Quais são os seus parâmetros de avaliação de todo o seu conteúdo histórico? Se você não carregar esse conteúdo com você sem se envergonhar dele, dizendo: isto é meu, eu fiz algumas bobagens, eu fiz alguns equívocos, mas isso é meu. Eu o construí. Essa é a minha história. Isto me tornou o que sou, mais robustecido e calejado diante da vida. Isto é carregar a cruz. É trazer consigo toda a história de lágrimas e sorrisos constantemente, sem nos envergonharmos disso. Porque, disse ele, se nós quisermos nos salvar, isto é, se só pensarmos em nós, se ficarmos evitando os enfrentamentos, se quisermos nos proteger do mundo e das pessoas, se quisermos nos isolar, evitando o convívio, o confronto sadio com as diferenças que todos apresentam em relação a nós, se quisermos nos poupar disso, nós vamos nos perder. Porque o mundo está aí para nós nos defrontarmos com ele, para nós enfrentarmos as anfractuosidades do caminho, para nós cairmos e levantarmos, para nós amarmos, nos decepcionarmos e recomeçarmos e tomarmos o caminho de volta. É para isso que nós estamos no mundo. Se nós quisermos nos salvar de tudo isso, querendo uma vida branda, calma, onde ninguém nos magoe, onde ninguém nos faça sofrer, não vamos conseguir avançar, porque isso não vai acontecer. Muitas pessoas nos magoarão, assim como nós magoaremos os outros, porque nós somos todos aprendizes no caminho. É importante que tenhamos isso em mente. Responsabilidade. Assumir a nossa história, assumir tudo aquilo que fizemos, assumir nossas angústias e alegrias e fazer disso uma grande lição e tirar disso um grande proveito. Esse é que é o sentido de tomar a cruz. Não é sofrer, aguentar, ficar imolado, sangrando. Nada disso, nada disso. Tomar a cruz é assumir a própria história e não ter vergonha de si mesmo. E assim, se nós nos perdermos por amor a Ele, ao Cristo e ao Evangelho, isto é, se nós soubermos entrar no mundo e nos perdermos, ou seja, não ficarmos com medo dos enfrentamentos, abraçarmos o que for importante, amarmos com intensidade, sem medo de perder. Eu vou ser magoado, eu vou ser machucado, eu vou ser traído, eu vou ser enganado. Esses medos não têm sentido. São medos que atrasam a caminhada espiritual. Então ele diz: perca-se por amor do Evangelho e por amor de mim. Isto é, lide com as pessoas, confie mais, abrace mais, envolva-se mais em tarefas dignas e sadias. E o que não deu certo, reconstrua. Vá por uma outra rota. Está tudo bem. Isso faz parte da experiência humana. Esse é o sentido de assumir responsabilidade. E, por fim, intencionalidade. Ele propõe que é necessário, antes de tudo, buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais nos será dado de acréscimo. Então, nós não devemos nos preocupar, diz ele, em comer, beber, vestir, porque nosso Pai
sabe do que temos necessidade. Não precisamos nos preocupar com isso. Isto é um símbolo, é claro. Nós temos que nos preocupar, naturalmente, em comprar uma peça de roupa nova, em nos alimentar adequadamente. Vejam, é uma metáfora. O sentido é, isto não é o mais importante. O mais importante é para onde nós estamos intencionados. Qual é o nosso objetivo existencial? É essa a pergunta. Qual é o nosso objetivo existencial? É nos fartar, viver bem, através do prazer, através do poder, através de comer bem, de ter dinheiro no banco, de poder viajar, de poder me divertir. Isso é que é uma vida plena para nós. Ou o nosso objetivo, antes de tudo, é conhecer a nós mesmos, saber em que terreno pisamos, se estamos em um bom caminho, se estamos construindo monumentos na vida, de modo a sermos criaturas sadias. É isso que é o campo da intencionalidade. O que é que nós buscamos realmente? Aprender, crescer, melhorar, amar, servir ou o imediatismo? Comer bem, vestir bem, curtir a vida, aproveitar esse momento sem perder tempo, porque depois não tem mais e quando vemos tem muito pela frente e não fizemos o que deveríamos ter feito. Essa é uma preocupação importante de Jesus. Qual é o nosso objetivo de vida? Então, para concluir, eu resumo da seguinte forma: somos espíritos imortais, destinados à glória estelar. Fomos criados por Deus para a plenitude da vida, para o desenvolvimento da psique profunda, o espírito que somos. A partir daí, devemos entender a reencarnação como um momento crucial, não para divertimento, não para colheita imediata, e sim para uma grande semeadura muito bem elaborada, muito bem lançada, num campo de sementes bem escolhidas. As sementes do amor, as sementes do trabalho e as sementes da coragem, até mesmo de sofrer, se for necessário. Passar pelas dores, se necessário, com coragem, porque sabemos que depois desta vida, depois deste momento, abre-se um leque novo de oportunidades, onde o espírito, liberto das vicissitudes orgânicas, se tiver sido vitorioso na existência, encontrará um campo luminoso de bênçãos e novos afazeres, onde ele estará mais leve, mais solto, mais feliz em realizar aquilo que lhe compete no campo de um aprimoramento muito maior, e o crescimento não cessará jamais. Então, a mensagem que eu deixo é no campo do espírito. Trabalhe hoje tudo aquilo que você puder em prol do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento do seu entorno. Ame o quanto puder, com todas as suas imperfeições. A imperfeição Deus não presta atenção. Ele presta atenção na cota de amor que damos. As imperfeições ele não percebe. Ele não se importa com isso. Ele colhe, na verdade, o trigo. Ele pega o joio e guarda no celeiro, sem acusar ninguém. Ele fica com o trigo, com o bom daquilo que produzimos. Então, produza o melhor. Trabalhe em prol do amor. Faça o melhor que você puder, com todas as suas imperfeições. Não contabilize danos. Contabilize os monumentos que você ergueu em prol do mundo e em prol de você mesmo. E você verá, no futuro,
a grandiosidade do que você fez nas pequeninas tarefas executadas. Elas são grandiosas em âmbito espiritual, embora no mundo quase ninguém as perceba. Não se preocupe com isso. Faça o melhor que você puder. E muita paz, luz no seu coração. Muito obrigado. Agora eu vou aguardar a Estela. Certamente vai já aparecer aí conosco. Pois é, doutor, estou aqui atenta, ouvindo tudo que o senhor comentou, que eu acho que foi muito propício, muito apropriado, porque nós estamos vivendo em tempos de medo, não é? Medo do desconhecido, medo do porvir, medo da vacina, medo. Nós estamos vivendo numa série de medos e eu acho que essa sua fala de hoje nos trouxe instrumentos para que a gente retome e reencontre o nosso objetivo, não é? É verdade. É isso mesmo. Isso, não é isso? Eu acho que essa é a importância desse tema, de nós nos mantermos com a nossa saúde mental, física, espiritual, em harmonia. Não é fácil por conta desses tempos que estamos vivendo, mas retomar e reencontrar o nosso objetivo é o nosso foco, não é? É a nossa meta no momento. Isso é muito importante. E eu entendo que hoje, com essa conversa, nós tivemos muitas ideias, muitos caminhos para que a gente encontre esses instrumentos, não é mesmo? É verdade, Estela. Você falando agora me veio uma lembrança interessante assim, em relação a esse medo da pandemia, não é? E nós devemos lembrar que, é claro, temos que tomar todas as medidas cautelosas, porque nós também somos responsáveis por tudo como as coisas se encaminham. Aí nós temos responsabilidade. Por outro lado, não vamos esquecer que nada escapa ao comando de Deus e à sua vontade. Então, mantenhamos-nos firmes, corajosos, decididos a crescer e melhorar, porque, como própria mãe de Jesus, Maria, tu passa. Isso também vai passar e nós sairemos dessa experiência mais fortalecidos, robustecidos e com assim, um manancial de oportunidades pela frente para sermos mais felizes, eu não tenho dúvida disso. Pois é, nós temos aqui algumas questões que os nossos internautas, ouvintes foram colocando durante a sua apresentação, doutor. Eu vou colocar algumas coisas, logicamente algumas coisas no decorrer da palestra o senhor foi respondendo, mas eu vou colocar aqui porque as pessoas estão nos ouvindo e aguardando alguma observação sua, não é? Então, vamos lá. A Vanilde fez algumas colocações importantes durante a apresentação. Ela fala como se reconhece verdadeiramente, como se reconhece, né? Como se reconhecer verdadeiramente para saber por que eu passo por tanta depressão e ansiedade. O que eu preciso olhar para mim, para eu entender o que eu estou passando. A primeira coisa importante é reconhecer que a depressão é uma condição humana. Ela não é uma vergonha, ela não é de forma alguma nenhum fator depreciativo, ela não é fracasso, ela não é fraqueza de espírito. Ela simplesmente é um momento de transformação individual, um alerta para que a pessoa comece a perceber como estão meus pensamentos, de que forma eu vejo a mim mesmo, de que maneira eu enxergo o mundo à minha volta, qual é a visão que eu tenho de tudo isso. E, através da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico, se necessário, começar a reestruturar essa maneira de se ver e ver o mundo à sua volta, construindo novos objetivos existenciais. Então, o passo é esse: examinar pensamentos, sentimentos a respeito de si e do mundo. E aquilo que for distorcido, modificar através de uma terapia, de um tratamento psiquiátrico, porque isso não é vergonha, isso é normal. O ser humano tem depressão. Hoje, quase 20% da população mundial é portadora de depressão.
Então, não é para pensar que é uma vergonha, um fracasso, de forma alguma. É uma experiência encarnatória, somente isso. Então, eu já coloco complementando essa pergunta e entendendo essa sua resposta, ela fala o seguinte, que as pessoas que se mostram desta maneira, ela percebe que são discriminadas. Elas são discriminadas Exatamente. por mostrarem essa dificuldade que têm. Exatamente. E por isso disse Jesus: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Ou seja, a, o preconceito, a discriminação, o estigma é algo que é constantemente hoje combatido por vários órgãos psiquiátricos, realmente. Porém, a pessoa deve saber que quem faz isso é um ser tão imperfeito quanto nós. Portanto, não pode ser validado de maneira tão significativa. Deixemos essas pessoas com as suas opiniões e sigamos com a nossa, de que depressão é uma experiência encarnatória para que o espírito se mobilize no campo do crescimento. É isso que serve qualquer patologia, ansiedade, depressão, pânico, fobia, tudo isso é um chamamento para a mudança, somente isso. São instrumentos, não é? Exatamente. O José Batista, ele fala o seguinte, doutor, as pessoas melancólicas são presas fáceis de determinismo de massas através da fake news? São As presas fáceis? pessoas. Entendi. As pessoas melancólicas, normalmente, elas têm um autoconceito muito destrutivo. E, ao mesmo tempo, um conceito a respeito da realidade, do entorno, também destrutivo. Por exemplo, normalmente as pessoas melancólicas pensam: a vida é injusta, o mundo é cruel, as pessoas não são confiáveis. Eu não sou capaz. Eu acho que eu não mereço ser feliz. Nunca conseguirei ser feliz nessa vida. As pessoas melancólicas pensam assim. E quando leem, quando se deparam com quadrinhos, com informações perniciosas, que também querem contribuir para o infortúnio e a tristeza, podem perfeitamente sintonizar com isso. Então já fica mais esse alerta. Muito cuidado. Normalmente é a nossa visão que nos destrói, não é o que vem de fora. Lembrando Jesus, não é impuro o que entra pela boca, é impuro o que sai dela. O Igor também faz uma pergunta aqui, uma colocação. O medo leva à ansiedade? Como combater o medo? Medo e ansiedade, uma boa pergunta, muito boa. Medo e ansiedade são duas coisas que andam de mãos dadas. Existe uma pequena diferença entre medo e ansiedade. Medo é algo relacionado a um fenômeno pontual, objetivo, que está diante de nós. Por exemplo, eu não fico propriamente ansioso diante de uma cobra. Eu fico com medo da cobra. Ou seja, há uma coisa pontual diante de mim que me amedronta. Eu tenho medo de estar no avião. Então, o medo é muito mais diante de algo pontual. A ansiedade, ela tem um componente mais ligado ao abstrato. Por exemplo, o que será de mim no futuro? E aí eu fico ansioso. Ou seja, a ansiedade tem um componente mais antecipatório. Diante de algo que ainda não aconteceu, pode não acontecer, mas eu já fico ansioso, receoso daquela experiência. Então, veja que é uma coisa muito tênue que separa medo e ansiedade. Geralmente caminham de mãos dadas os dois. Uma outra questão, doutor. Como estruturar o raciocínio com as incertezas que vivemos? A primeira coisa importante para estruturar o raciocínio é entender o seguinte: criar a seguinte crença: diante da incerteza, eu nada posso fazer e aceito. Toda incerteza
já anuncia que eu não vou saber, provavelmente, como lidar com aquilo. Por exemplo, será que o meu casamento vai dar certo? Eu não tenho tanta certeza. Aí o que a pessoa faz? Fiscaliza o parceiro, atormenta a pessoa, briga o tempo inteiro, ou então se humilha, faz tudo o que ele quer, se submete para não perder aquela pessoa, vive infeliz pela incerteza de perder. Então veja que a primeira coisa é: eu aceito a incerteza e não brigo com ela. E passo a dar de mim o melhor, sem me preocupar com o que vai acontecer. Porque a vida, ela é maravilhosamente distributiva. Na hora que a gente faz o melhor, não tenha dúvida, ela devolve o melhor. Nem sempre na direção de nós, daquele que nós atendemos. Nem sempre por ele, mas pela vida em si, por outros. A vida sempre retribui. Então, faça o melhor e aceite a incerteza. O Rogério faz uma colocação aqui dizendo da importância do autoconhecimento, para que a gente elabore todas essas questões, não é? Sem dúvida. E o autoconhecimento passa pelo autoexame. Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu penso sobre as coisas? Como é que está meu comportamento? Minhas atitudes me fazem feliz? Quando a gente examina isso o tempo inteiro, como está na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquele autoconhecimento que está na questão, o estudo de um autoexame. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Muito bem. A Ana Sona, ela faz uma questão também, ela faz uma colocação também. Ela fala desta reclamação pelo externo, seria por não falarmos o que sentimos, sem sermos julgados? Cortou um pouquinho só a reclamação com o externo, é isso? Com a parte externa. Reclamação pelo externo seria por não falarmos o que sentimos, sem sermos julgados? Acho que essa Aquela queixa em relação ao governo, aquelas coisas de que o mundo é ruim, né? Essa queixa que nós temos constantemente, ela é um retrato da falta de autoconhecimento, porque nós só podemos olhar para fora ali, baseado no que temos dentro de nós. É a nossa visão que determina o que o mundo é. Por exemplo, quando Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, teu corpo terá luz. Se eles não forem bons, a luz que tens será treva. Então ele quis dizer o seguinte: o que está aí fora de nós, se tem uma boa visão, é porque dentro de nós já existe uma visão positiva a nosso respeito. Se lá fora tudo é um caos, o caos também está dentro de nós. Então, para que mudemos essa visão do mundo, a reclamação do externo, só tem um jeito: ser feliz dentro, construindo o melhor que pudermos. E aí, tudo lá fora será mais brilho, mais harmonia, ainda que não esteja tanto. E a gente colabora. Então, a queixa do externo é o medo de observarmos que aquele caos que a gente vê está aqui dentro e a gente não toma providência. É essa a questão. Deixa eu ver aqui mais alguma questão. Acho que a última ou a penúltima, doutor, falando da dificuldade de nos livrarmos dos adversários internos. Essa dificuldade porque, né, sentimos a culpa, sentimos esse peso, como o senhor disse, né? Como que a gente pode abrandar um pouquinho isso? Em primeiro lugar, reconhecendo quem nós somos. Entenda uma coisa: a pessoa que colocou, fez essa pergunta, que fez essa colocação, compreenda uma coisa importante. Não existe possibilidade de caminhar neste mundo no momento em que nós nos encontramos. No futuro, nós não sabemos, é uma incerteza, não nos importa agora. Mas o que importa é o momento.
Neste momento, não há possibilidade de caminhar sem errar. Aquele que quiser não errar, tem que pedir para Deus, então, para desaparecer, para pulverizar, porque não tem possibilidade. Lamento dar essa notícia, eu estou dando para mim também, que estou ouvindo o que eu falo, mas é a grande verdade. Quem quiser caminhar sem tombar, então eu não sei o que fazer. Não sei o que eu posso dizer. Porque não tem jeito. Isso quer dizer que a culpa não tem fundamento algum. Porque nós vamos cair, não tem como evitar. Então, a primeira coisa é dizer para nós, querido, eu amo você, você é uma pessoa bacana, eu respeito você. Se você cair, eu te ajudo a levantar e te ajudo a não repetir. Pronto. Assumir isso, assumir as vicissitudes e potenciais. Os potenciais, a gente continua com eles. As vicissitudes e erros, a gente reconhece e dispensa, toma um outro rumo sem culpa. É um exercício diário de se perdoar e prosseguir sem repetir o engano. Não é repetir, ah, meu Deus, repetir, ah, meu Deus. Não. Aí é um pouco de masoquismo. Mas errar não tem como. Então, a culpa não tem sentido. Quem quiser permanecer com ela, vai ser por uma experiência masoquista, porque não tem significado. Vamos tomar um outro rumo, nos perdoar e seguir. Simplesmente assim, não é fácil, mas é simplesmente assim, um exercício todos os dias. E por último, fazer uma observação particular que eu gostei muito do que o senhor falou quando diz: renuncie a si mesmo e ouse fazer o que tem sentido para você. Isso é muito bacana, esse estímulo que a gente teve hoje com essa sua fala, doutor. Eu acho essa frase de Jesus uma das mais impressionantes. Porque tudo que a gente não faz é renunciar a nós. Ou seja, eu não quero que ninguém me magoe. Eu não quero que nada de ruim aconteça comigo. Eu não vou ali porque eu posso me machucar. Eu não vou tentar porque eu posso falhar. Eu não vou fazer faculdade porque eu posso não passar. Eu não vou fazer aquele concurso porque eu vou me decepcionar. É sempre uma defesa o tempo inteiro. E quando a gente olha, não fez quase nada. Isso é que é renunciar a si mesmo. É dizer assim, vá, ouse, esqueça o seu medo, abandone, vá com medo, vá tremendo, vá suando, mas vá, saia de você e faça o que é para fazer. É esse o sentido. E as pessoas entendem que renunciar é sofrer, é se amargurar, é aguentar. Não tem esse sentido. Jesus era um homem otimista. Ele falava coisas de otimismo, compatível com a época, para as pessoas se impactarem, assustarem. Mas ele era otimista. Vós sois o sal da terra. Olha só. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Quer dizer, se o ser humano for alguém amolentado, devagar, lento, sem iniciativa, como é que esse mundo vai ser, meu Deus? Era esse o sentido. Então, ele era otimista. É assim que a gente deve agir. Bom, doutora Denise, nós temos aqui inúmeros comentários de gratidão, inúmeros Eu que aplausos agradeço. para a palestra, vários comentários, várias pessoas gostaram demais enfim, estão aqui no nosso Face aplaudindo e se sentindo gratas pela sua participação conosco. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença, em nome do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, agradecemos demais a sua colaboração, estar conosco hoje, num dia que sabemos que é um dia de trabalho, um dia cansativo para o senhor, e estar aqui com toda a sua boa vontade. Posso abusar um pouquinho e pedir para que o senhor encerre esse nosso encontro com uma prece? Com certeza. Vai ser um prazer. Então, juntos, nós vamos fechar os nossos olhos, unidos em coração e pensamento, sintonizando com Jesus, o nosso amigo permanente,
sintonizando com os bons espíritos que estão ao nosso lado nesse instante, instruindo-nos, ajudando-nos, incentivando-nos a meditar, a refletir e a armazenar tudo aquilo que aqui foi exposto, que juntos nós analisamos. Dessa forma, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, por essa bênção, por esse sopro que nós recebemos, por esse jardim que nos entregastes para cuidar. Ajuda-nos a fazer o melhor que pudermos neste terreno que nos é uma grande empresa eterna. Auxilia para que tenhamos bom ânimo, coragem e determinação, a fim de que deixemos verdadeiros monumentos nas pequenas ações do cotidiano, alegria nos corações, sorriso nos lábios daqueles que cruzarem conosco, que sejamos criaturas mais operosas, certas de uma manhã melhor, na medida em que a nossa semeadura atual seja próspera, confiante, abençoa os nossos lares, nossos familiares, abençoa o nosso país, todos aqueles que o governam, abençoa o nosso povo, para que a harmonia se instale cada vez mais em nossa nação. Nós te pedimos por todos os que sofrem, a fim de que, onde se encontrem, sintam a tua presença amorosa e possam, portanto, conforme o próprio Mestre ensinou a todos, levanta corajosamente, toma o teu leito e vai para a tua casa, para a tua responsabilidade e trabalha em paz. Que possamos todos fazer isso, sobretudo esses que passam por dificuldades atrozes no dia a dia. Pedimos por eles, Senhor, para que tenham ânimo, coragem e determinação. E, por fim, mostra-nos o rumo certo, aponta-nos o bom caminho e faremos o melhor, sem dúvida, para trilhá-lo, deixando pegadas de força e luz, a fim de que nos recebas com muito amor no teu seio. Paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Muito obrigada, agradecemos a todos que estiveram conosco. Foi um prazer recebê-lo, doutor, mais uma vez. Em nome da nossa casa, nós agradecemos. E a vocês que estiveram conosco todo esse tempo, também nossa gratidão por nos acompanhar. E nós estaremos aqui no próximo mês, no mês de novembro, com um Encontro com a Cultura, recebendo o doutor Isaías Claro. Então, esperamos todos vocês. Nós estaremos divulgando o tema, horário, tudo durante esse mês todo. Então, muito obrigada a você que participou conosco, a você que nos fez essa gentileza de mandar essas questões. Doutora Denise, muito obrigada. Agradeço a Silvana Lima, que esteve por trás também aqui dos bastidores, fazendo com que essa live acontecesse. Então, muito obrigada a todos, que todos tenham um ótimo fim de semana. Doutora Denise, gratidão, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Estela, obrigado, Silvana, a todos que nos acompanharam, muita paz nos corações. Até a próxima vez. Boa noite a todos.